Bom dia, meninos. Hoje a professora Leide, certo, vai estar aqui com a videoaula dela, certo? Que eu vou estar publicando, colocando lá na plataforma de vocês. Vou estar colocando no canal do YouTube também, tá certo? Vou estar colocando no canal da escola, tá? A videoaula dessa semana é física, correção da atividade da segunda semana de agosto, certo? Nós tivemos a primeira semana. A segunda semana foi a semana passada. Então eu passei, certo, uma revisão do conteúdo que nós vimos no segundo bimestre, certo, que foi potencial elétrico e DDP, diferença de potencial. E meninos, eu passei uma atividade de 4 questões, tá certo? Que nós vamos estar aqui a correção dela. Primeira, segunda, terceira e a quarta questão. Tá bom? Lembrando que potencial elétrico, o que é o potencial elétrico? O potencial elétrico é a capacidade que o corpo tem de atrair ou repelir certas cargas, certo? E o diferencial, né? O DDP, diferença de potencial, é a capacidade que o corpo tem, certo? De diferenciar essas cargas, aonde um corpo possui mais carga ou não possui mais carga, ou aonde ele vai pegar essa carga, certo? Ou desviar essa carga de algum canto, certo? De um determinado corpo, de uma determinada distância, certo? Então, meninos, a primeira questão diz o seguinte: determine a energia potencial elétrica. Olha o que aqui está pedindo na questão. Determinar a energia potencial elétrica de uma carga elétrica colocada em um ponto P, cujo potencial elétrico é 2 vezes 10 à quarta, certo? V. O que é o V? É volts. Seja a carga igual a menos 6 microcoulomb, certo, meninos? Então aqui, o que foi que eu fiz? Eu coloquei aqui a fórmula para vocês. O que é que a questão está pedindo? A questão está pedindo para me determinar a energia de potencial elétrico. Então pronto, ó. A fórmula do potencial elétrico é essa, ó. U igual energia de potencial elétrico sobre carga. Então, meninos, se a questão está me pedindo a energia de potencial elétrico, então eu vou ter que encontrar esse camarada aqui, ó. Energia de potencial elétrico. O que é que a gente faz? Lembra que eu ensinei para vocês desde do primeiro ano que eu ensino a vocês? Eu sempre ensino, quando vocês estiverem enunciado em uma questão, vocês procurarem os dados. O que é os dados, professora? É o que indica, certo? Aqui nós estamos trabalhando com carga, aqui nós estamos trabalhando com volts, certo? Aqui nós estamos trabalhando com energia e cada um eu ensinei a vocês a identificar quem é cada um. Tá certo? Então vamos lá. Tá bom, meninos? Vamos lá. Eu encontrei na questão, diz o seguinte. Na questão fala em volts, não é? Ou unidade, certo? Ou potencial elétrico, certo? Só que vocês identificam quem é o potencial elétrico por quê? Porque ele é V. Aí você diz, professora, e por que ele é V? Lembra que eu disse que o potencial elétrico no Sistema Internacional de Medidas, ele é medido em volts? Então, qualquer número seguido de V é volts. Se é volts, é potencial elétrico. Ou então, DDP, diferença de potencial. Tá certo, garotada? Então, o meu potencial elétrico, eu tenho 2 vezes 10 a quarta V, quarto volts. E eu tenho a minha carga. Aí vocês perguntam, professora, como é que eu vou saber que é carga? Lembra, garotada, que eu disse que todo número seguido de C é carga na física, certo? Então aqui eu tenho 6 micro. Lembra que aqui eu tenho microcoulomb. Microcoulomb. Tá certo? Nós temos o microcoulomb, o nanocoulomb, o picocoulomb e vários outros que nós já vimos isso. Então eu identifico que esse aqui é potencial elétrico porque ele vem seguido de V e eu identifico a carga porque é seguido desse símbolozinho aqui que é micro e o C que é coulomb. Se eu quero encontrar a energia de potencial elétrico, então o que é que eu vou fazer? Eu trago o potencial elétrico para cá,
certo? Ó, eu trago a carga para frente e o potencial elétrico para trás, tá certo? E aí, aqui ele é dividindo, aqui eu vou multiplicando. A energia de potencial elétrico é igual a menos 6 vezes 10 a menos 6. Aí você se pergunta, professora, de onde foi que a senhora tirou esse menos 6 que eu não sei? Meninos, lembra que eu mostrei a vocês que aqui eu tenho uma potência, certo? Eu tenho uma potência de 10. E o microcoulomb, ele é seguido de um expoente menos 6. Microcoulomb seguido de expoente menos 6, certo? Vezes 2 vezes 10 a quarta, não é? A quarta. Então, vamos lá. O que é que eu faço simplesmente aqui? Eu mexo com esse 10 aqui, lembrando que não. Opa, porque aqui tá com... sem tinta, desculpa. Eu mexo com esse 10? Eu não mexo com esse 10, por quê? Porque ele é uma potência, certo? Eu mexo com esse outro 10 aqui? Eu não mexo com esse outro 10 aqui, tá certo? Eu vou fazer só o quê? Multiplicar o 6, menos 6 e o 2. 2 vezes 6 quanto é? Quanto é, meninos? 12. Aí você se pergunta, mas professora, por que aqui vai ser 0,12 joule? Menos 6 vezes 0,2 dá igual a menos 0,12 joule. Você multiplicou menos 6 vezes 2, certo? E aí você pergunta, professora, e por que é menos? Qual é o número maior aqui? É o de menos, certo? E lembrando que é joule, por que é joule? Energia de potencial elétrica, ela é um trabalho, e trabalho é seguido de joule, tá certo? No sistema internacional, desculpa meninos, no sistema internacional de unidades, certo? O joule, tá bom? A energia de potencial elétrico é trabalhado com o joule, tá certo, garotada? Então, já eu volto para explicar a segunda questão para vocês, beleza? Bem, meninos, vamos lá para a segunda questão, ok? Vou ler aqui para vocês. Uma partícula com carga Q, ó, já tá falando carga Q igual a 2 vezes 10 a menos 7 coulomb, se desloca do ponto A ao ponto B, que se localizam numa região em que existe um campo elétrico entre eles, entre o ponto A e o ponto B. Durante esse deslocamento, a força elétrica realiza um trabalho igual a 4 vezes 10 a menos 3 joule. Se estamos falando de trabalho, estamos falando de joule. Sobre a partícula, a diferença de potencial VA menos VB entre os dois pontos, considerando vale em V. O que é que quer dizer V? Volts. Então, meninos, aqui essa questão está pedindo o quê? A questão está me pedindo a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Tá certo? Qual é a diferença desse potencial? Coloquei a fórmula para vocês. Diferente da fórmula de potencial elétrico, nós temos aqui a fórmula de DDP. Certo? Diferença de potencial, DDP, certo? Trabalho de A e B sobre a carga. Nós falamos aí na questão que tem a carga e falamos na questão que tem o trabalho realizado entre o ponto A e o ponto B. Só que a questão está pedindo para a gente encontrar a diferença desse potencial, do ponto A ao ponto B, desse deslocamento de carga. Então, meninos, eu vou encontrar os dados. Qual foram os dados que eu encontrei? Q é igual. Q é o quê? Carga, certo? Que aí já fala que a carga é 2 vezes 10 a menos 7. Carga. Só que vem seguido de uma letrinha, do C. Não vem? E nós temos o trabalho. Trabalho é 4 vezes 10 a menos 3 joule. Certo? Trabalho é joule, Sistema Internacional de Medidas. O trabalho se mede em joule. Ok, garotada? Então, vamos lá. Se eu quero encontrar a minha diferença de potencial e na minha questão eu tenho carga e na minha questão eu tenho quem? O trabalho? Então, vamos lá. O que é
fazer aqui? Eu vou dividir ou eu vou multiplicar? Lógico que eu aqui irei dividir, só que a professora errou aqui para vocês, não foi? Será que eu errei? 2 dividido por 4 dá 2? Não, a professora errou aqui, não faz, eu errei não, eu fiz para que vocês vejam que o trabalho, a carga, eu encontrei a carga porque estava no início do enunciado, mas o trabalho estava no final do enunciado. Só que, olha como é a fórmula. Então, eu pego 4 vezes 10 a menos 3. Divido pela carga. 2 vezes 10 a menos 7. Certo? Quanto é 4 dividido por 2? 2. Eu mexo com esse 10? Não mexo com esse 10. Por que, professora, que a senhora não mexe com 10? Porque 10 é uma potência. Se 10 é uma potência, então eu não mexo com ele. O que é que eu fiz aqui? Eu diminuí os expoentes. Aí você pergunta assim, mas professora, menos com menos não é mais? Só que eu uso aqui, certo? Eu uso o quê? O valor de número maior. Se eu tenho o 7, que é o número maior, então eu vou utilizar o sinal que está nele. Quanto é 7 menos 3? Igual a menos 3. Ok? Entendido, garotada? Então, aqui eu trabalhei com quem? Potencial elétrico. Aqui eu trabalhei com diferença de potencial elétrico. E outra coisa, diferença de potencial elétrico no Sistema Internacional de Unidades, certo? De medidas, ele é medido em volts, certo? Ó, volts. DDP é volts, certo? Vamos lá para a terceira questão. Todo mundo entendeu até aí? Não vamos parar, vamos logo adiante, não é? Então a terceira questão diz o seguinte: no SI, você vê uma prova, essas duas letras maiúsculas aqui, SI, certo? O que é que a questão pergunta? No Sistema Internacional de Unidades, no Sistema Internacional de Medidas, SI, certo? Qual é a unidade medida de potencial elétrico, meninos? Nós temos volts, nós temos joule, nós temos C, coulomb, D, watts, E, newton. Não. Qual é delas, então? Lembrem que agora há pouco eu falei DDP, potencial elétrico, Sistema Internacional de Unidades, Sistema Internacional de Medidas. Nós medimos, tanto o potencial elétrico quanto o DDP com o volts, com a carga volts, certo? Então o item certo é o item A. Vamos lá para a quarta questão. Vamos lá. Quarta questão. Tá todo mundo entendendo? Eu quero que todo mundo saiba. Potencial elétrico, Sistema Internacional de Medidas, volts. DDP, diferença de potencial, volts, certo? Trabalho, joule. Carga, coulomb, certo? Só que nós temos outras, não é? Nós temos a microcoulomb, nanocoulomb, picocoulomb, milicoulomb e assim sucessivamente, ok? Só lembrando que nanocoulomb, picocoulomb, cada uma tem o seu expoente, tá certo? Lembrando disso. Vamos lá, quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: potencial elétrico é definido como a medida de energia potencial elétrica por unidade de carga elétrica e tem como unidade física o joule por coulomb. Lembra que eu disse a vocês que potencial elétrico nós trabalhamos com, joule, potencial, certo? Joule, coulomb, certo? Então, a unidade física é joule por coulomb, joule por coulomb, certo? Também conhecido como volts, certo? Joule por coulomb, certo? Potencial elétrico é medida no Sistema Internacional de Medidas, a medida do potencial elétrico é volts. A energia potencial elétrica de uma partícula carregada com uma carga elétrica de 2 nanocoulomb, quando colocada em uma região de potencial elétrico igual a 5 kW, certo? É igual a... Vamos lá. O que é que está me pedindo aí?
Tá me pedindo a diferença de potencial elétrico. Se me pede a diferença de potencial elétrico, a forma é essa, ó. Diferença de potencial elétrico igual a energia de potencial elétrico sobre carga, certo? Então vamos lá. Potencial elétrico igual a energia de potencial elétrico sobre carga. Então, se tá me pedindo quem? Não está me pedindo? Tá me pedindo a energia de potencial elétrico? Então vamos lá. Olha os dados. O que é que na questão tem? A questão diz que tem uma carga que o valor é 2 vezes 10 a menos 9 nanocoulomb. Olha, presta atenção aqui. Olha quem é o expoente do microcoulomb. Menos 6. Olha no nanocoulomb, menos 9. Lembra que eu disse agora há pouco que cada coulomb tem o seu expoente, certo? E vocês sabem disso, não é? Então, eu tenho aqui um potencial elétrico de 5 kW, certo? 5 kW, tá certo? Então, vamos lá. Se eu quero encontrar a energia de potencial elétrico, eu trago ela para cá para frente, ó, certo? Eu pego a carga, trago ela para cá, para frente. Olha a carga, 2 vezes 10 a menos 9, vezes 5. Eu vou mexer com esses 10, meninos? Eu não mexo com esses 10. Professora, por que é que a senhora não mexe com esses 10? Porque 10 é uma potência, meus amores. Tá certo? Se 10 é uma potência, eu não posso mexer com ele. Tá certo? Então vamos lá. 2 vezes 5 dá igual a 10 microjoule. Aí você pergunta, professora, agora me diga aqui uma coisa. Por que é micro e não nano? Certo? Meninos? Porque aqui, essa unidade, ela é maior do que nano. Nano, certo? Desculpa, micro, ela é menor, ela é maior do que nano, tá bom? Então, eu tenho energia de potencial elétrico igual a 2 vezes 5 dá 10 microjoule. Aí você pergunta, professora, por que é joule? Porque eu tô pedindo quem, ó? Eu tô pedindo a energia de potencial elétrico. Se é a energia de potencial elétrico que eu estou pedindo, então eu vou trabalhar com joule, tá bom? Certo? Eu quero que vocês lembrem disso, tá? Se aqui eu tinha 2 e era nano, aqui eu tenho 10, que vai ser o quê? Micro, tá bom? Agora vocês lembrem de outra coisa. Por que professora, que a senhora botou tanto uma carga quanto um joule? Lembra que na questão na estante dizia que o potencial elétrico é definido como a medida de energia potencial elétrica por unidade de carga elétrica e tem como unidade física o joule por coulomb, tá certo? Joule por coulomb, uma carga mais um trabalho, tá certo, meninos? Então, a nossa aula é essa, tá bom? Eu quero que vocês façam as atividades de vocês. Eu quero que vocês postem lá na plataforma. Ou, se não der para postar na plataforma, me entrega pelo meu zap. Todos vocês têm o meu contato. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode chamar no privado. Até mais!